Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo, afinal eu sou amigo de Deus. E você, já se tornou amigo de Deus? Hoje a pessoa sobre quem a gente vai falar é de Ana. Nós falaremos sobre a conversa de Ana com o Altíssimo. E o texto que eu vou ler é 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 10 ao 13, que diz assim: Levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Bom, quem foi Ana? A gente sabe um pouquinho só de quem foi Ana. Ana era casada com Eucana. Eucana era um homem que tinha duas mulheres, Ana e Penina. Ela foi mãe do profeta Samuel. Era uma mulher estéril, mas que Deus concedeu-lhe a graça de ter filhos. E ela viveu na época ali dos juízes, um pouco antes de ter rei em Israel. Bom, qual que é o contexto da oração de Ana? Bom, para a gente entender um pouquinho do contexto, a gente precisa ver o que Eucana fazia, porque Eucana tinha um voto em que todo ano ele saía da sua terra, da sua cidade, e ia para sacrificar ao Senhor na cidade de Siló. Então, Eucana pegava toda a sua família e ia até Siló para lá sacrificar ao Senhor. Era um voto que ele fazia todo ano. E quando ele fazia isso, ele dava uma porção ali do seu sacrifício para Penina, para seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava uma porção dobrada, uma porção dupla, porque ele amava muito a Ana, mesmo que o Senhor tivesse feito ela estéril. Eucana amava a Ana. Bom, mas Penina era uma rival que a provocava sempre que eles faziam essa viagem, né, para sacrificar ao Senhor. Então ela muito deixava a Ana angustiada e triste por conta de que ela era fértil e Ana era estéril. Bom, então numa dessas vezes em que eles foram fazer esse cumprimento desse voto de Eucana, Ana se levantou, como a gente viu aqui no texto bíblico. Ela orou e chorou abundantemente diante do Senhor. E ela fez um voto. E ela pediu também ao Senhor. E enquanto ela falava, na verdade só se moviam seus lábios, mas não saía a voz da sua boca. Ali perto estava o sacerdote Eli, e ele olhou para aquilo e pensou que Ana estivesse embriagada. Aí ele falou para Ana deixar esse vício, e Ana fala que ele não deveria vê-la como uma mulher qualquer, como uma mulher de Belial,
porque ela estava amargurada de espírito. E ela estava se derramando diante do Senhor. Então ele tenta responder melhor ali, fala que Deus conceda a ela o que ela pediu, e ela pede para que ela tenha a graça do Senhor concedida a ela. Então ela volta para Eucana, para sua família ali, come, e o seu rosto já não está mais triste. Bom, qual que é o tipo da oração que Ana faz aqui? Bom, eu ainda classifico essa oração como uma petição, mas é também um tipo de petição específico. Ele também é um clamor angustiado. É um pedido, mas é um pedido de socorro. Não é um pedido como pedindo uma bênção, pedindo... Até o pedido que a gente falou sobre Salomão, de sabedoria. O coração de Ana estava muito diferente aqui, né? Ele estava extremamente angustiado. Então, é um pedido, mas é um pedido de socorro. Bom, e qual que é o conteúdo da oração de Ana aqui? Bom, ela clamou ao Senhor para que se lembrasse dela, se lembrasse da sua serva e concedesse-lhe um filho. Ela pediu por um milagre. E assim sendo, assim o Senhor concedendo a ela, ela fez um voto. Disse que o dedicaria ao Senhor por todos os dias de sua vida. Por todos os dias que vivesse o seu filho, ela deixaria esse filho entregue ao Senhor, ao serviço do Senhor. E ela assim o fez. Quais são as aplicações que podemos ter da oração de Ana? Em primeiro lugar, lance toda a sua angústia, frustração, tristeza, dor, ressentimento, necessidade diante do Senhor. Ana chegou a conversar com seu marido sobre essa necessidade. A gente lê no texto ali, um pouco antes de Ana se levantar e orar, que Eucana olhou para ela e falou: por que você está triste? Por que você não come? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eucana não conseguiu entender o que se passava no coração de Ana. Pelo menos o que eu vejo aqui é um homem que a amava. E isso é importante a gente lembrar, porque no verso 5 diz que ele a amava. Mas ainda que ele a amasse, a sua imperfeição como homem não conseguiu perceber o que estava lá no íntimo de Ana. Eu imagino que Eucana não era um homem que estava só querendo se exaltar ali, ou falando: oh, por que você está triste? Você tem a mim, o meu amor não é melhor do que 10 filhos? Ele não estava só dizendo como se ele fosse suficiente para ela. Eu entendo e eu imagino que Eucana entendia a aflição dela, mas talvez por um deslize, por um momento em que ele não soube discernir ou não soube responder-lhe, ele acabou falando para Ana o que ele falou. E nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma pessoa na Terra entende aquilo que passa lá no nosso íntimo. Eu sou casado e eu gosto de falar disso, né? Eu gosto de falar do meu casamento. A minha esposa é a melhor pessoa para me entender. Mas tem coisa que nem ela vai me entender. Assim como eu acredito que sou a melhor pessoa para entender a minha esposa, mas tem coisa que eu também não vou entender. Às vezes ela pode compartilhar comigo coisas e eu não entender direito. E às vezes até responder de maneira parecida com Eucana. Ninguém vai entender aquilo que passa lá no íntimo do seu coração. Mas Deus entende. Deus sonda os corações.
Deus conhece o nosso interior. Ele sabe qual é a nossa estrutura. Deus é a pessoa certa com quem devemos nos derramar completamente. E eu falo nos derramar completamente em toda e qualquer situação. Quando a gente estiver em luto, quando a gente perdeu o emprego, quando a gente peca. Muitas vezes a gente pensa que a gente não deve buscar a Deus assim que a gente peca. Pelo contrário, se a gente pecou e o Espírito Santo está nos constrangendo, está nos entristecendo com o arrependimento, para gerar o arrependimento, o que a gente deve fazer é buscar o Senhor, é correr para os braços do Senhor. Eu gosto que um pregador americano, Paul Washer, tem um vídeo dele na internet que ele fala exatamente isso. Quando a gente está no pecado e a gente pecou, a gente não tem que se isolar, pensar que a gente deve ficar longe de Deus porque a gente pecou, a gente está sujo. Não! É claro que Deus abomina o pecado, mas Ele tem prazer no pecador que se arrepende. E Ele está de braços abertos para nos recolher, para nos abraçar, para nos acolher. Então a gente deve se derramar ao Senhor. Se a gente passa por uma calamidade, por algo que não simplesmente aconteceu, a gente deve se derramar diante do Senhor. Talvez nenhuma pessoa entenda, mas Deus entende. Tem coisa que as pessoas entendem, tem coisas que só o Senhor entende. No caso de Ana, só o Senhor conseguiu entender o que ela estava passando. Seu marido não entendeu. Penina, sua rival, como a palavra de Deus diz, não entendia. Eli, o sacerdote, que deveria ter um pouco mais de sensibilidade, não entendia o que passou pelo coração de Ana. Só o Senhor. Então entenda isto. Só o Senhor vai te entender completamente. Ele é a pessoa com quem você deve conversar e a pessoa para quem você deve se derramar. Bom, segunda coisa que nós aprendemos aqui com a oração de Ana. Ore em silêncio. Por vezes, podemos orar totalmente em silêncio, sem sair som nenhum da nossa boca. Eu não quero dizer aqui que a gente deva sempre orar em silêncio. A palavra de Deus nos ensina a orar em silêncio, em voz alta, em público, em particular, de joelhos, de pé, deitado, andando, parado, em todo o tempo. Eu só não falo para orar dormindo, porque a gente não tem controle. Mas em todo o tempo a gente deve orar. E às vezes a gente deve orar em silêncio. Nem sempre a gente precisa falar. Às vezes o nosso coração está tão angustiado, assim como Ana estava, que a gente fala a Deus, mas na verdade não sai nenhuma palavra da nossa boca. Isso pode acontecer. E não tem nenhum problema. Se isso acontecer com você, simplesmente deixa acontecer. E não fique com receio de orar assim diante das pessoas. Claro, um parênteses aqui, não faça isso para ser visto pelas pessoas e gerar algum tipo de admiração. Ana não fez isso para impressionar ninguém, mas por estar extremamente amargurada. Mas não tenha medo de fazer isso diante das pessoas. As pessoas podem achar que você é louco, que você é estranho, que você está bêbado, como o sacerdote Eli disse de Ana. Não ligue para isso. Derrame-se diante do Senhor da forma como Deus te dirigir, como o Espírito lhe dirigir. Talvez seja com poucas palavras, talvez sejam com muitas palavras, talvez seja gritando, dependendo da situação. Talvez seja sem nenhum som saindo da sua boca. Não tem nenhum problema. Então somente se entregue a Deus, com inteireza de coração. Então tenha também esse hábito. Às vezes ore sem falar nada. Ore simplesmente com Deus, no Espírito.
palavra de Deus diz que Ana no coração falava, mas não lhe saía palavra ou som de sua boca. Por vezes faça isso. Outra coisa que aprendemos com a oração de Ana: cuide com as suas palavras. Eclesiastes 5 nos diz que Deus está nos céus e nós na terra, então sejam poucas as nossas palavras. A gente deve tomar muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente pede ou com o que a gente promete para Deus. Ele é fiel. E tudo que ele prometeu, ele cumpriu. E ele faz assim sempre. Você é fiel? A sua palavra tem valor? A palavra de Deus é preciosíssima. Porque Deus cumpre e vela para que se cumpra a sua palavra. A tua palavra tem valor? Cuidado. Não se esqueça com quem você está falando quando você ora. Deus nunca se esquece. E Ele não tem por inocente a pessoa que faz o voto e não cumpre. Ana fez um pedido e fez um voto. Deus lhe ouviu e lhe concedeu o pedido. E Ana cumpriu com o seu voto. Tome cuidado com o que você fala diante de Deus. Tome cuidado com o que você pede. Recentemente no Instagram, eu vi uma publicação da Thomas Nelson, que é a editora aqui que faz vários livros, a publicação de vários livros e bíblias. E eu vi uma citação de um livro de C.S. Lewis. O nome do livro é A Última Noite do Mundo. Eu ainda não li esse livro. Eu ainda não li muito livro, na verdade, do C.S. Lewis. Mas tem uma citação interessante que diz assim: pois a oração é um pedido. A essência do pedido, distinto da compulsão, é que ele pode ou não ser atendido. E se um ser infinitamente sábio ouve os pedidos de criaturas finitas e tolas, é claro que ele às vezes as atende e às vezes as recusa. Deus é infinitamente sábio. E aquilo que ele ouve de você, ele não esquece. E ele não considera inocente quem não cumpre com o que fala. Bom, mais um aprendizado que nós temos com a oração de Ana aqui. Ore até mudar o seu semblante. Mais uma vez eu vou falar aqui sobre perseverar em oração. Falei isso já na oração de Getsêmani, falei isso também na oração de Epáfras e falo isso também da oração de Ana. Ana se levantou, chorou, orou, se derramou diante do Senhor. O sacerdote Eli falou que não devia. Ana sabiamente respondeu o sacerdote. O sacerdote a respondeu como deveria. Ana encerrou, seguiu seu caminho, comeu, e o seu semblante não era mais triste. O seu rosto não estava mais abatido. Ore até você mudar o seu semblante. Ore até você sentir que orou. Lembre-se que cada lágrima de um filho de Deus, cada lágrima de cada filho de Deus derramada, Deus guarda. Cada oração, Ele registra. E eu acredito que há um número, nós não sabemos qual é, mas eu creio que para o Senhor há um número, há uma intensidade, há uma quantidade de orações que Ele predestinou, que Ele deseja que nós oremos, que nós clamemos, que nós nos derramemos diante dEle. Há um número. E Ele quer que esse número se cumpra. A partir do cumprimento desse número, Ele nos concede aquilo que nós pedimos.
Eu vou falar novamente. Eu creio que Deus quer que a gente se derrame diante dele e interceda por pessoas e ore por tais e tais causas uma quantidade de vezes para que Deus possa cumprir com aquilo que nós estamos pedindo. Eu não estou falando aqui sobre um legalismo ou sobre um número, você colocar um número na tua cabeça para você orar. Não, o que eu estou querendo dizer é que a gente não sabe esse número. E a gente deve clamar ao Senhor. John Piper fala sobre isso. Sobre a gente pedir e pedir e pedir. E ele mesmo que fala sobre essa questão de, às vezes, existir um número. Não sabemos qual é o número. Para que se cumpra. Ele fala isso com relação à volta de Cristo, em que nós devemos orar por isso. E há um certo número em que todos os filhos de Deus vão orar para que ele volte, para que venha o reino dele, assim como o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar que venha o seu reino. E nós vamos orando que venha o seu reino, que venha o seu reino, até que um certo número que Deus predeterminou se complete. E então o reino virá. Assim eu acredito também que Deus quer que oremos por uma certa quantidade de tempo, de vezes, de intensidade, de derramamento do coração, até que Ele cumpra alguma promessa. Ore até completar esse número. Ore até sentir que orou mesmo por aquilo. Ore até que o seu semblante não esteja mais triste, que o seu rosto não esteja mais abatido. Ore. Ore até que sentir que orou. Bom, e o coração dessa oração, Deus levanta o abatido, exalta o humilde, faz o pobre se sentar entre príncipes. Ele faz o faminto se fartar e esfomeia o farto. Ele se lembra da estéril e a faz alegre mãe de filhos. Ele fortalece o seu ungido e empodera o seu rei. Creia nisso, lembre-se disso e tome a atitude que deve ser tomada, como Ana fez e se derramou diante de Deus. Essas palavras basicamente estão inspiradas na oração que Ana fez depois de ter Samuel. Se você ler 1 Samuel capítulo 2, você encontrará uma oração extensa ali de Ana, falando sobre como Deus é maravilhoso, como Ele cuida daqueles que não estão sendo cuidados, como Ele exalta aqueles que estão sendo menosprezados, como Ele abençoa os aflitos e aqueles que são desprezados por esse mundo. E também vale lembrar que também no capítulo 2 a gente lê que Ana não teve apenas Samuel, mas teve mais 3 filhos e 2 filhas. Reconheça o Senhor, reconheça o seu agir. Lembre do que Ele faz, de quem Ele é, e tome a atitude que você precisa tomar, como Ana fez derramando-se, se entregando, abrindo o seu coração e não ligando para o que pensassem, simplesmente se entregando ao Senhor. Vamos orar? Deus querido, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e eu quero ter o coração como de Ana, que ainda que angustiada, ainda que amargurada, ainda que tendo um grande peso em suas costas com relação
ao sofrimento que passava por não conseguir ter filhos, o Senhor se lembrou de Ana e teve misericórdia e concedeu-lhe a graça de ter filhos. A minha oração nesse momento, Pai, é para que eu me lembre, assim como Ana, de que o Senhor se preocupa com aquele que é fraco, com aquele que não tem nenhum nome, com aquele que não é reconhecido por ninguém, por aquele que é menosprezado. O Senhor olha para eles. O Senhor olha para mim. Por mais que eu seja pequeno, por mais que eu seja fraco, por mais que eu seja pecador, Pai, o Senhor olha para mim. E o Senhor tem misericórdia de mim e me concede a sua graça. E ouve a minha oração. Que eu me derrame aos teus pés, Pai. Que eu me entregue completamente e reconheça que o Senhor é o único que pode ouvir a voz do íntimo do meu coração. Talvez ninguém consiga me entender, Pai, mas o Senhor me entende. Talvez ninguém consiga me dar uma resposta apropriada, mas o Senhor consegue. Eu creio em Ti, Deus. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei, Pai, que o Senhor está ouvindo essa oração nesse momento. E o Senhor sabe que eu não estou apenas gravando um áudio, um vídeo. Eu estou me derramando diante de Ti, Pai. Então eu oro para que o Senhor ouça o meu clamor. Aquilo que está no meu coração, aquilo que às vezes não consigo pôr em palavras, mas que o Senhor sabe ouvir. Aquilo que eu não consigo expressar, mas que o Senhor reconhece no meu íntimo. Eu oro para que o Senhor me conceda a sua graça, assim como concedeu a Ana. Ele fez um milagre, fez dela um milagre. Ele deu Samuel. Eu oro, Pai, para que o Senhor me ouça. Eu oro para que o Senhor me conceda a sua graça. Eu assim clamo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Converse constantemente com o Pai. Que Deus lhe abençoe.